Meu nome é Lorena, eu sou orientanda do professor Fanhal e hoje eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho de iniciação científica. Bom, primeiro vamos ver alguns conceitos importantes. Primeiro vamos ver o conceito, né, a diferença de efeito Hall clássico e efeito Hall quântico. O efeito Hall clássico, ele nada mais é do que uma produção de diferença de voltagem, né, que a gente chama de voltagem de Hall, através de um condutor elétrico, e essa diferença de voltagem, né, vai ser transversal a uma corrente elétrica no condutor, e também transversal a um campo magnético aplicado perpendicularmente a essa corrente. Esse efeito Hall ele pode ser usado para a gente testar algumas propriedades físicas em semicondutores e para controlar alguns mecanismos em alguns dispositivos tecnológicos. O efeito Hall quântico nada mais vai ser do que a versão quantizada do efeito Hall clássico, e ele vai poder ser observado em sistemas de duas dimensões de elétrons, né? Sob condições extremas, né? Por condições extremas, a gente entende regimes de baixas temperaturas, com campos magnéticos muito fortes, etc. Um outro conceito importante é o conceito de extons, né? O exton nada mais é do que um estado ligado do elétron e um buraco, né? E eles são atraídos um pelo outro, né? Forma essa quase partícula aqui, é como se fosse uma partícula, né? É, eles são atraídos por um potencial de Coulomb, né? Outro conceito importante é o conceito de qubit, né? Diferente do bit clássico na computação clássica que a gente conhece, que só pode ocupar dois estados 0 e 1, o qubit ele pode ocupar os estados 0 e 1, né, que a gente vai chamar aqui no nosso sistema quântico de ground state, né, que é o estado fundamental, e o estado excitado, que esse vai ser o nosso estado 1. E ele também, curiosamente, pode ocupar, né, uma superposição desses estados, como é mostrado aqui nessa representação da esfera de Bloch, que é uma esfera que a gente usa para descrever os qubits. Outro conceito importante é o conceito de materiais de transição de calcogenídeos, né? Esses metais, né, de transição de calcogenídeos, eles são nada mais do que semicondutores muito finos, né, que a gente chama do tipo MX2. O M, ele vai representar aqui na nossa estrutura um metal de transição, né? Ou seja, o metal de transição tem uma subcamada D incompleta, né? E o X vai representar para a gente o átomo dos calcogênios, né? Pode ser, por exemplo, um enxofre, etc. Essa estrutura, né, a estrutura desses semicondutores, ela é formada como se fosse um sanduíche, né? Onde o pão desse sanduíche vai ser duas camadas, né, de duas camadas finas de átomos de calcogênios, e aqui o recheio desse sanduíche vai ser uma estrutura, né, formada por uma folha fina de metais de transição, certo? Então, aqui exatamente como essa figura. Então, vamos ver aqui os problemas que a gente estudou e os nossos resultados. Alguns resultados recentes da literatura que a gente usou para basear nosso estudo. E aqui, né, a gente estudou o nosso primeiro sistema, um sistema de 2 qubits, né? Aqui a gente tem uma matriz de interação desse sistema de 2 qubits. Em particular, né, ela é governada por um potencial de interação. Então, essa hamiltoniana a gente diagonalizou e a gente encontrou aqui as autoenergias e os autoestados, né, os autovetores da nossa hamiltoniana, onde essas constantes C1 e C2 são dadas por essa expressão aqui. A gente, né, fez os gráficos de acordo com a literatura para os níveis de energia dessa hamiltoniana na presença de qubits, né? Então, quando esses qubits estão interagindo, ela tem essa estrutura aqui. Ou seja, esse é 1, 0 e é 0, 1, né? São os dois níveis entrelaçados que a gente tem aqui. E também, né, a gente estudou o que acontece com os coeficientes dos autoestados, né? Que a gente encontrou para a nossa hamiltoniana, como nesse gráfico aqui. A gente também estudou um sistema de 3 níveis, né? Que a gente chama de estados escuros. Particular, né, essa hamiltoniana aqui que a gente estudou, dada por essa expressão, que aqui temos os elementos da diagonal principal e depois os elementos da diagonal fora da principal, né? Em particular, a gente estudou essa hamiltoniana de interação usando, né, o formalismo da matriz de densidade. Esse formalismo vai nos permitir
ver a evolução temporal desse sistema, analisar a evolução temporal desse sistema. Então, aqui, né, a gente considera essa equação mestra desse tipo com esse superoperador de Lindblad. Esse superoperador de Lindblad vai nos dar os termos de interação, de decaimento, né, do nosso sistema. Então, aqui, né, a gente estudou essa evolução temporal dos elementos da matriz de densidade, elementos da diagonal da matriz de densidade, para alguns diferentes valores, né, das constantes de decaimento e das frequências do sistema. Depois, né, a gente construiu um sistema novo baseado no que a gente tinha da literatura. E para isso a gente usou algumas ferramentas de ótica quântica, né? A gente usou o modelo de James Cummings. Então a gente vai considerar, né, um TMDC, né, uma folha de TMDC, uma camada de TMDC, numa cavidade com dois módulos, né, que a gente denomina de RL, e a gente considera que esses módulos são idênticos, né, e têm a mesma energia. E aí a gente considera, né, que os dois vales que a gente está estudando, a gente vai nomear eles como up and down, e a gente em direções de pseudo-spin, né? E aí ela vai ser dada dessa forma aqui, como se fosse o nosso campo, né? E a gente vai ter aqui a nossa expressão para o campo elétrico, e aqui os nossos operadores que vão fazer jus aos nossos operadores de criação e de aniquilação. Então a gente usou aqui, né, como eu disse, o modelo de James Cummings, onde a nossa hamiltoniana vai ser dada por uma hamiltoniana que representa a interação. A gente usou uma interação do átomo, interação atômica, a interação, né, aqui de um potencial do campo, né, e a interação de um potencial externo. Então a nossa hamiltoniana tinha mais ou menos essa cara aqui, né. Primeiro a gente construiu também o nosso potencial de interação, que é dado por essa expressão, né, onde esse P aqui para a gente vai representar o nosso vetor de polarização, dado por essa equação. E aí também a gente reescreveu, né, os momentos de dipolo em termos dos vetores mais menos, que a gente introduziu em algum momento anterior. E a gente reescreveu, né, apenas em termos dos nossos operadores de criação, dos nossos operadores escada aqui, sigma mais e sigma menos. E aí, usando a aproximação RWA, né, a gente descartou os termos que tem dessa forma aqui, né, com mais e Dagger e com menos e sem Dagger. Então a gente construiu, né, a Hamiltoniana total usando as seguintes bases computacionais, né, onde essa parte aqui da base do nosso vetor, né, de estado, ele representa o vale K do que a gente está estudando, e aqui, né, essa parte aqui, RL, vai representar para a gente os módulos da cavidade. Então a gente obteve uma Hamiltoniana desse tamanhão aqui, com esses elementos, né? Aqui é a diagonal principal, e fora da diagonal principal a gente tem os termos com potencial de interação. E aí a gente fez aqui, obteve as autoenergias e obteve os níveis de energia, né? O comportamento aqui desses níveis de acordo com a variação desse potencial de interação. O que a gente pretende fazer no futuro com o que a gente obteve, né, é usar esse modelo de James Cummings que a gente obteve, na verdade é o que a gente está fazendo agora, para estudar os Gray excitons, né, numa monocamada de MoS2. Depois a gente quer fazer estudos de algumas propriedades físicas, né, estudar a evolução temporal, como a gente fez aqui com os outros sistemas que estavam na literatura, calcular o tempo de coerência no vale, né, para saber quanto tempo esses estados permanecem emaranhados, né, ver exatamente o emaranhamento de um sistema, né, agora de 2 qubits de 2 Gray excitons, agora dessa feita sobre um potencial de interação colombiano, né, e dessa forma a gente pode introduzir de fato o efeito Hall quântico nesse sistema. Essas aqui são algumas das referências bibliográficas que a gente usou, tanto para o nosso estudo quanto para montar essa apresentação. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado. Tenham um ótimo dia. Obrigada por assistir até aqui.